Olá, professor. Bom, sobre o trabalho em que nós tínhamos que escolher um artigo no Jornal da Educação em Química, o Chemical Education, eu escolhi esse artigo sobre o PET, ou FET, em que o autor, ou melhor, a autora, ela vai ajudar, tá? Ele vai apresentar algumas formas que os professores eles poderão fazer em suas aulas, tá? Utilizando o FET, ou FET, tá? O artigo ele tem o tema é FET, simulações interativas, ferramentas transformadoras para o ensino de química. Tá? Eu falei em português, minha pronúncia não é boa, mas basicamente é isso. FET, simulações interativas transformadoras para o ensino de química. Eu gostei muito desse artigo, principalmente devido ao contexto em que nós estamos vivendo, nesse momento em que as aulas estão sendo remotas. A química é uma ciência experimental, tá? Então, muitos conteúdos os alunos eles são prejudicados de alguma forma, tá? Especialmente porque muitos conteúdos eles são mais facilmente compreendidos pelos alunos quando o professor ele faz algumas práticas no laboratório, né? Então, essas práticas no laboratório, elas ajudam os alunos a compreender melhor os fenômenos químicos, os fenômenos que estão sendo estudados. Então, esse artigo ele foi publicado em 2014, né? Então, dentro do contexto em que nós estamos vivendo, ele traz sim ele oferece uma ferramenta muito importante para o ensino de química, certo? Eu vou apresentar o artigo, tá? Deixa eu diminuir aqui. Eu fiz alguns slides apresentando algum desses tópicos aqui, tá? Só que em português, para fazer uma apresentação do artigo, em seguida eu vou fazer algumas simulações do FET, ou FET, tá? Eu relacionei alguns conteúdos que são algumas simulações do FET, eu vou falar FET, relacionei os conteúdos oferecidos pelo FET, as simulações oferecidas pelo FET, e os conteúdos que são vistos no ensino médio, no primeiro, no segundo e no terceiro ano, de modo que os professores eles poderão utilizar desses recursos, tá? Para trabalhar nessas aulas virtuais. Eu escolhi esse artigo principalmente pensando nesse momento que nós estamos vivendo. Eu vi o FET e eu achei que ele é, sim, muito útil. Tá? Ele vai trabalhar uma grande quantidade de conteúdos de química que são vistos no ensino médio. Também é importante lembrar que o FET ele não está direcionado apenas para a química. Ele tem simulações de química, de física, matemática e também biologia. Esse artigo ele é um artigo bem curto, ele tem apenas 7 páginas. É muito interessante porque o autor ele vai mostrar, vai apresentar um trabalho que foi feito, como esse trabalho ele poderá ser feito na escola, né? Ele vai dar um exemplo de simulações utilizando concentração das soluções, né? Ele vai falar sobre, vai indicar algumas simulações, por exemplo, feitas com a polaridade de ligações, tá? E aí ele vai falar que o professor ele pode, utilizando esses dois conteúdos, ele pode falar de molaridade, concentração, ele pode falar de geometria molecular, ligações, polaridade das ligações. Ele vai dar dicas aos professores de que maneira o professor ele poderá utilizar esse recurso. E aí ele vai fazer algumas abordagens bem interessantes, como dar algumas dicas, era essa a palavra certa. O autor ele vai dar algumas dicas de como os professores eles poderão trabalhar as simulações do FET, tanto em sala de aula como em casa. Esse artigo ele pode sim ser aproveitado para as nossas escolas,
principalmente dentro do contexto em que nós estamos vivendo, tá? É um artigo muito simples de ler, tá? O FET, ele está acessível, tá? Especialmente porque ele é gratuito, ele não precisa ser instalado, porque ele é online. Então, algumas escolas públicas, ele oferece laboratórios de informática. E aí os professores, eles podem utilizar os laboratórios de informática para trabalhar esses conteúdos, essas simulações com os estudantes. Exatamente pensando que nem todos os estudantes, eles possuem notebooks ou celulares, né? Então, aqui nós temos algumas abordagens. Ele vai dar algumas dicas de como os professores, eles poderão trabalhar. Ele vai destacar também que o professor, ele pode fazer as simulações com os estudantes, depois ele pode fazer algumas questões, e dessas questões haver uma interação, tá? Uma discussão sobre os conteúdos que estão sendo vistos. É um artigo bem legal, tá? E bem dinâmico. Então, basicamente, sobre o artigo, a apresentação do artigo mesmo é isso. Eu preparei um slide exatamente para falar sobre o artigo, explorar um pouco mais. É claro que eu escrevi tudo em português, tá? Eu tirei todos os tópicos que estão aqui nesse slide, eu tirei do artigo em inglês, tá? Então, o título do artigo é FET, Simulações Interativas, com ferramentas interativas transformadoras para o ensino de química, tá? Apresento um print do artigo. O resumo do artigo, ele vai falar sobre a utilização dessas ferramentas, a importância dessas ferramentas para o ensino de química. E a autora vai enfatizar bastante que essas simulações, elas são muito importantes, exatamente porque ela vai conseguir representar algo que é microscópico a níveis macroscópicos. Isso vai fazer com que o estudante, o aluno, ele consiga perceber e compreender melhor, tá? Então, ele vai destacar bastante isso. E também vai falar sobre, devido a esses avanços, esses avanços tecnológicos, eles vão permitir exatamente essas simulações. Ele vai ser capaz, através de computadores, internet, nós seremos capazes de utilizar um ambiente virtual que é capaz de simular um ambiente real, um ambiente de laboratório, fazer simulações a níveis moleculares, e aí ele vai destacar a importância, tá, dessas simulações. E eu ainda acrescento que, especialmente dentro do contexto em que nós estamos vivendo, o professor ele pode utilizar dessa ferramenta para exemplificar os conteúdos que estão sendo estudados, mesmo de forma remota, tá? O artigo ele vai dar principalmente 2 exemplos de simulações, que foi o que eu apresentei, a questão da concentração, molaridade, e também a questão ele vai destacar também, ele vai demonstrar uma simulação de geometria molecular, forças de ligações, tá? E aí o professor ele vai explorar vários conteúdos utilizando apenas, por exemplo, esses 2 assuntos, geometria molecular, eletronegatividade, concentração, vários assuntos, tá? Bom, o FET, ele vai oferecer uma aprendizagem mais significativa, exatamente porque o aluno ele vai conseguir fazer interações com o objeto que está sendo estudado. Ele vai conseguir perceber, ele vai visualizar aquilo que é visto a nível microscópico, só que a nível macroscópico. Bom, essas simulações do FET, ele vai tornar as aulas mais dinâmicas, tá? E ele vai ser capaz de contribuir, de desenvolver habilidades nos estudantes que uma aula teórica ela não é capaz de fazer. Exatamente porque ela vai trabalhar o lúdico, uma percepção do estudante, você vai ter ali jogos que vai ajudar o aluno a perceber, a ter um raciocínio mais dinâmico, mais rápido, tá? E aí você vai ter o professor também vai ter a opção de fazer os testes, ou seja, fazendo questões e aí utilizando o FET, tá?
Isso vai, a utilização dessas ferramentas vai despertar nos alunos esse processo de investigação em que o aluno está interagindo com o objeto de estudo, não é? E é claro que essas simulações elas estão acessíveis, são online, não precisa instalar nenhum programa, o que é muito positivo, tá? Bom, o FET, ele foi desenvolvido por professores, muitos professores das áreas, tá, de química, paraquímica, de física, biologia, matemática. Também vai ter especialistas em informática que vão ser importantes no desenvolvimento desses softwares, desses jogos, dessas simulações. O FET ele foi desenvolvido em 2002, tá, com 127 simulações, tanto nas diversas áreas de ciências, física, química, matemática, biologia, sendo que dessas, 30 estavam direcionadas para o ensino de química. E aí eu tenho aqui um print da tela de algumas simulações, tá? Bom, o artigo ele vai apresentar vários objetivos, eu destaquei 3. Um deles é a interatividade, exatamente porque essas simulações vão permitir que os estudantes eles interajam com o objeto que está sendo estudado. Ele vai ser capaz de observar, de interagir, de produzir, por exemplo, de formar moléculas, de observar como é que são feitas aquelas ligações. Alguns conteúdos, inclusive, muito difíceis do professor apresentar, como é o caso de, por exemplo, geometria molecular, que algumas daquelas moléculas elas são tridimensionais, e aí é muito difícil apresentar em um plano algo que é tridimensional. E aí o FET, ele oferece algumas simulações envolvendo geometria molecular. Facilmente o professor consegue passar esse conteúdo de forma mais clara, tá? Exatamente porque essas simulações, elas conseguem representar essas moléculas tridimensionais em 3 dimensões, né? E não em um plano em que os professores que não utilizam dessas ferramentas são obrigados a fazer, a não ser que eles tenham aquelas moléculazinhas que são tridimensionais. Bom, o FET, ele conecta, sempre que possível, esse conteúdo, esses conceitos científicos, à realidade do estudante. Sempre que possível, ele faz simulações utilizando exemplos reais do cotidiano, tá? Ele também tem desafios e jogos, alguns jogos que ele oferece. Esses jogos, eles acabam despertando a curiosidade, tornam a aula mais divertida, outros conteúdos. Tá? Bom, aqui eu fiz uma relação entre os conteúdos que o FET oferece, as simulações que ele apresenta e os conteúdos vistos em cada ano, no primeiro ano, no segundo e no terceiro ano. Bom, o FET, ele apresenta simulações sobre modelos atômicos, o experimento de Rutherford, por exemplo, tabela periódica, ele faz simulações da tabela periódica, que é um conteúdo visto no primeiro ano, geometria molecular, polaridade das moléculas, todos esses conteúdos aqui do primeiro ano. Do segundo ano, ele vai falar sobre o balanceamento de equações, ele apresenta balanceamento de equações, reagentes, produtos, ácidos, bases, pH, lei dos gases. Para o terceiro ano, o aluno ele pode montar aquelas moléculas, formando aquelas funções orgânicas, isomeria, todos esses conteúdos eu relacionei. Os conteúdos que são ofertados pelo FET através das simulações e os conteúdos que são vistos no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio. Tá? É bom destacar que alguns dos conteúdos do FET, eles também são do ensino superior, tá? O artigo, ele vai destacar duas simulações, tá? Que são exatamente a polaridade das ligações e a concentração, a molaridade, tá? E aí ele vai dar dicas de como os professores, eles podem explorar o FET.
através em um dos tópicos tem o uso das simulações lideradas pelos professores, tá? Ele vai permitir o aumento da participação ativa dos estudantes. Essa participação, essa interação, ela pode acontecer no laboratório de informática. Algumas escolas têm laboratórios de informática, mas não têm laboratórios de ciências, de química. Então, os professores eles podem utilizar dessa ferramenta tanto nas aulas presenciais como nas aulas remotas, tá? Ele vai dar algumas dicas, como em um dos tópicos tem o uso do aluno, o uso do SET pelo aluno em sala de aula. E aí a autora ela vai dar algumas dicas, por exemplo, pedindo aos professores que peçam aos estudantes, aqueles que têm, para levarem seus laptops para a sala de aula. E aí ele vai dar algumas dicas. Ele fala, professor, você pode deixar o aluno passar 5 minutos explorando o SET, tá? E aí depois, em seguida, você pode pedir ao aluno para fazer algumas atividades baseadas nos conteúdos que estão sendo vistos em sala de aula. E aí eu acrescentei que o professor ele poderá levar os estudantes para o laboratório de informática, se tiver, claro. Também tem como algumas dicas de como o professor ele pode explorar essa ferramenta em casa. Ele vai dar algumas dicas de atividades e eu achei isso bem interessante. Bom, a conclusão desse trabalho, ele vai dizer que essas simulações do FET, ele vai ajudar a transformar o ambiente educacional, tornando mais lúdico e dinâmico. E aí o aluno ele vai ser capaz de interagir com o objeto estudado, tá? A autora ela dá algumas dicas de como os professores podem utilizar essa ferramenta, tá? E é basicamente isso. Destacar que ela é gratuita e de fácil acesso, principalmente porque não é necessário fazer instalação de nenhum programa. Aqui é a referência bibliográfica, tá? E aí agora eu vou fazer algumas simulações. Bom, para agilizar, eu coloquei aqui o FET já. É só colocar no Google FET e aí você interage. Minha internet hoje não está muito boa. E aí você vai ter essas opções: física, química, matemática, ciências da terra e biologia. Eu vou clicar aqui em química e ele vai abrir algumas simulações. Aqui nós vamos ter, minha internet hoje não está muito boa, mas vamos dar. Aqui nós temos a primeira, balanceamento de equações químicas, que são simulações que visam ajudar o aluno a compreender esses balanceamentos de equações, balões e eletricidade. E aqui nós temos algumas simulações. Essas simulações aqui eu separei naquela tabela e dividi de acordo com os conteúdos que são vistos no ensino médio, tá? Temos alguns exemplos. Eu vou usar pelo menos 3 para a gente ver. Aqui nós temos algumas dessas simulações: escalas de pH, polaridade de moléculas, semicondutores, soluções ácido-base, tá? Então, vamos lá. Eu vou escolher, por exemplo, essa daqui que foi explorada pela autora no artigo, tá? Só vamos ver aqui como se a internet vai colaborar. Bom, esse conteúdo de concentração, o professor pode explorar vários assuntos, tá? Aqui nós vamos ver, aqui nós temos, por exemplo, aqui nessa setazinha, a gente vai ter alguns exemplos de soluções: suco em pó, nitrato de cobalto, cloreto de cobalto. E aí nós vamos ter aqui um solvente, creio que seja a água, tá? O soluto, tá? E aí o aluno ele vai pegar, se ele estiver com o celular, ele vai tocar nessa saleirinha aqui que eu estou mexendo, e aí ele vai adicionando o sal, tá? Ou o soluto, tá? O soluco, no caso é o suco em pó. Se ele tiver com um computador, ele pode utilizar o mouse, tá? E aí ele vai apertando. Como eu estou utilizando o espelhamento pelo tablet, aí eu posso ficar fazendo isso daqui, mexendo. Se eu quiser adicionar solvente, eu só preciso tocar
não sei o nome disso, ou êmbolo, não sei. E aí aqui nós temos concentração. Eu posso pegar esse medidorzinho e vou colocar na solução e ela vai me dar a concentração em mol por litro, a molaridade, tá? Eu posso adicionar mais soluto. Se eu quiser retirar solvente, eu vou utilizar a evaporação. O professor ele pode explorar esse conteúdo, tá? Em que você pode aumentar a concentração, retirando o solvente, por exemplo, ou adicionando soluto. Tá? E aí eu vou, por exemplo, evaporar aqui. Veja que quando eu evaporo, eu estou aumentando a concentração, tá? Pronto. Veja que está uma concentração, está bem concentrado. Quero evaporar mais. Veja que apareceu o termo saturado aqui. E aí o professor ele pode utilizar, trabalhar os conteúdos, por exemplo, de solubilidade. Quando é que uma solução é saturada, insaturada, supersaturada, tá? Posso veja que aqui eu tenho um corpo de chão. Vários assuntos o professor pode explorar dessa simulação, tá? Quero adicionar mais e posso retirar o soluto aqui também. Aliás, o solvente, tá? Então vamos lá. Vou utilizar outra simulação. Deixa eu ver aqui outra bem legal. Tem uma aqui que eu acho interessante que é para montar átomos. Esse conteúdo em que o aluno ele pode, pronto, ó, geometria molecular é um conteúdo é uma simulação muito necessária, principalmente devido à dificuldade em que os professores em geral eles têm de representar moléculas tridimensionais em um plano, tá? Veja que eu tenho aqui uma molécula e aqui a gente tem a geometria molecular. Aqui eu tenho, por exemplo, o ângulo da ligação. É muito mais fácil do aluno compreender isso. Eu posso adicionar algumas ligações químicas aqui, tá? Só que tem uma outra que é bem mais interessante. Pronto, essa mesmo. Coloquei uma molécula real. Aqui eu posso escolher uma molécula, tá? Então, essa opção, tá? Vou, por exemplo, ver o metano. Eu posso girar essa molécula. Como eu estou usando o tablet, é só fazer tocando. Se eu tivesse no computador, através do mouse. Tá? Eu posso ver a geometria molecular dele, é uma geometria tetraédrica, tá? Posso ver o ângulo de ligação. Fica muito mais fácil do aluno compreender tudo isso, tá? Veja só. Então, eu vou ver outra simulação. Deixa eu ver aqui. Eu gostaria de encontrar aquela em que a gente pode montar os átomos e muitos conteúdos podem ser explorados, tá? Por exemplo, aqui, monte um átomo. Esse conteúdo, o professor pode trabalhar a tabela periódica, a questão dos íons. Quando o aluno coloca muito mais prótons do que elétrons, você pode formar ali um cátion. Quando ele coloca mais prótons do que elétrons. Então, ó, prótons, nêutrons e elétrons, tá? Eu posso escolher tanto os modelos de orbitais como através das nuvens, tá? Por exemplo, se eu adicionar um próton, veja que na tabela periódica ele adicionou ali o hidrogênio. Ele tornou na tabela ele mais destacado, ele destacou o hidrogênio. O professor ele pode aqui explorar alguns conteúdos, como os isótopos do hidrogênio, tá? Se eu adicionar mais um próton, veja que ele já vai destacar ali na tabela periódica o hélio. Veja que aqui tem o íon positivo. Se eu adicionar um elétron, tornou-se um átomo neutro. O professor pode explorar esse conteúdo, dizendo o que é um cátion, o que é um ânion, o que é um átomo neutro. Onde que estão esses elementos na tabela periódica? Adicionei mais um próton, ele formou lá na tabela, ele destacou o lítio, tá? E aí posso ir adicionando prótons. E aí eu vou explorando esses conteúdos. Muito interessante. E aí, com certeza, são interações muito importantes e úteis, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo. Bom, professor, basicamente é isso o meu trabalho, tá? E aí, é isso. Valeu, tchau!